Então, o que acontece, Wagner? O funcionário tem a função de ajudante geral, né? E Ah, entrou com a reclamação aí solicitando insalubridade devido à utilização de cimento, que ele utiliza esse cimento para a colocação de algumas placas de sinalização no município de São Caetano, onde ele legal. realiza atividade. Então Beleza. ele está pedindo insalubridade, foi realizada a perícia, só que o perito realizou a perícia. Primeira coisa, né? Ele realizou a perícia na empresa, não foi até o local onde o funcionário realiza a atividade, não foi averiguar a atividade ali no dia a dia. Ele foi até a empresa e aí só de acordo com o que o reclamante, né, passou, ele foi anotando e também tinha um paradigma. E aí, conforme o que foi relatado, ele foi anotando, não fez nenhum tipo de avaliação, não fez nenhum tipo de levantamento em si, só tirou foto do setor onde armazena, lá onde guarda os equipamentos, e do veículo onde eles guardam, que eles utilizam aquela pá de pedreiro, né? E aquelas escavadeiras para fazer o buraco para colocar a placa. Aí tirou algumas fotos e foi isso que ele colocou no laudo. Aí ele colocou como positivo, no caso, por contato dermal ao álcali cáustico. Então ele caracterizou o cimento como sendo um álcali cáustico. Correto, ele caracterizou. Aí, em cima disso, eu fiz a impugnação, né, do laudo dele, assisti a sua aula, né, do expert em perícia, e em cima assim, do que eu consegui entender, fiz uma impugnação, coloquei algumas perguntas, onde enviei para ele, né, foi enviado isso aí pro jurídico da empresa. E aí o jurídico enviou, enfim. Aí hoje eu recebo novamente uma contestação, uma resposta dele, né? E ele continua batendo na tecla de que o cimento é corrosivo e devido ter o pH elevado e é um álcali cáustico. Por isso que caracteriza como insalubre. Legal. Eu estou vendo aqui o esclarecimento dele, né? Ele até tem uma resposta aqui que mostra nitidamente que o desconhecimento técnico dele sobre a matéria. Então, o perito coloca aqui que, de acordo com a FISP, que o cimento tem o pH maior do que 7, no qual indica a substância alcalina, portanto, sem enquadramento como álcali cáustico. Então, Correto. mais uma vez, né, aquela confusão que alguns profissionais, por desconhecimento técnico, fazem de substância alcalina com álcali. Né? São coisas completamente distintas. Né? Você chegou a ver a aula sobre álcali cáusticos? A live que eu Assisti, fiz? Beleza. Então, assim, assisti. só para contextualizar para a galera, né? Depois, quem quiser ir lá no meu YouTube, eu fiz uma live já falando só sobre a questão dos álcalis cáusticos. Né? Então, assim, a substância alcalina é toda substância que tem um pH acima de 7. Álcali cáustico é uma substância que tem por base um metal alcalino e é corrosiva. Né? Então, quais substâncias são metais alcalinos? Grupo 1A da tabela periódica. Hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, majoritariamente. Né? O cimento é uma mistura de vários componentes e, portanto, ele não é um álcali cáustico. Tá? Até, o Felipe, eu indico, assim, ó, avaliando aqui as respostas, eu não sei se tu chegou a colocar na contestação a FISP, que é a parte onde fala que o cimento não é corrosivo. Ele é irritante. Correto. Você Coloquei. colocou? É que eu não vi Coloquei, nenhuma porém, pergunta nesse sentido. eu, na contestação, na impugnação, coloquei a foto da FISC dizendo que ele pode ser irritante, né? E com contato prolongado. Eu tô até com a FISC aqui, algumas anotações que eu fiz, né? Assistindo a sua live, eu fiz algumas anotações do que foi falado. Inclusive, recomendo, muito boa live, pessoal, assistam. Enfim, coloquei algumas perguntas. Aí, diretamente, ele tirou
algumas partes, e ele insiste nessa parte de que o pH é elevado e é corrosivo. Por isso que eu pedi a sua ajuda, porque aí eu falei, e agora eu preciso rebater novamente, de alguma forma mostrar para ele que não está certo. Não, beleza. Então, assim, ele não apresenta, né, uma base técnica para justificar, né? O pH elevado não quer dizer nada. Quer dizer apenas... Eu só estou fazendo uma pesquisa aqui enquanto a gente fala. Quer dizer apenas que Ok. a substância ela é alcalina. Hoje eu comprei uma água para tomar lá num posto que eu estava, que o pH dela é 8,5. Uma substância alcalina. O sangue tem um pH perto de 8. A água do mar, o pH é 8,5, na faixa de 8,5 a 9. Então, uma substância ter o pH alcalina não significa que ela é corrosiva, tá? Então, Felipe, eu estou vendo aqui, peraí, deixa eu ver aqui. As respostas dele é toda nesse sentido, né? Contato dermal com produto químico contendo álcali cáustico, bem como possui pH alto e é corrosivo à pele. Eu acho que assim, dos pontos que você poderia atacar aqui no esclarecimento que ele faz, é que ele fala que o cimento é corrosivo à pele, né? Porém, ele não apresenta nenhuma comprovação disto. Onde está dizendo qual a comprovação, qual o método que ele utiliza para comprovar que o cimento é corrosivo, uma vez que na própria FISPIC ele é caracterizado como irritante. E aí, na própria pergunta, Felipe, tu pode pôr embaixo a imagem da FISPIC, tá? Para ele não correr o risco dele sair recortando as coisas, né? Então, ele faz uma interpretação da FISPIC equivocada, porque ele diz que o produto é corrosivo, mas a própria FISPIC do cimento afirma que ele é irritante, né? E ele confunde substância alcalina com substância caracterizada como álcalis. E aí, vale questioná-lo, né, se ele entende a diferença do que é alcalino do que é álcali. E que qualquer substância que tenha um pH maior do que 7 é alcalina. E isso não significa que ela é corrosiva. E que os álcalis são provenientes das substâncias à base que tem alta concentração de metais alcalinos na tabela periódica. E citar hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Mostrar a composição do cimento que está lá na FISPIC, que não estão presentes esses componentes. E questioná-lo sobre a metodologia que ele utilizou para chegar a essas conclusões. E aí, Felipe, começar a atacar de outras formas o esclarecimento, porque o esclarecimento dele não esclarece nada, né? Sim. Ele só fala que tem o pH alto e que porque tem pH alto é corrosivo. Então, abordar novamente a FISPIC, pedindo para ele que ele justifique tecnicamente, né, a classificação que ele faz do produto como sendo corrosivo, uma vez que na própria ficha do fabricante fala que ele é irritante, né? Questionar sobre a questão da exposição, que a exposição não era permanente. Correto. Ele coloca que praticamente era permanente. Que uma substância alcalina não significa que ela é corrosiva, e sim, ela tem um pH a partir de 7. Por exemplo, sabonete líquido. Sabonete líquido tem sabonetes com pH 10 e a gente lava a mão. pH 10 e é usado, é aprovado para a limpeza do corpo. Então, é muito diferente o que é alcalino do que é um álcali. Álcali são substâncias provenientes de materiais, de metais alcalinos.
cuja composição contém elementos do grupo 1A da tabela periódica, principalmente hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Tá? E abordar, Felipe, o artigo 473 do Código do Processo Civil. O artigo 473, deixa eu abrir aqui direitinho o código. O artigo 473, no item 2, fala que o perito deve apresentar a metodologia utilizada para a conclusão do laudo pericial. Então, qual a metodologia que ele utiliza? O simples valor do pH? O valor do pH não indica se uma substância é corrosiva ou não. E aí você pode fazer uma pergunta, Felipe, específica disso. O que é o pH? O que significa o pH? pH é o potencial hidrogeniônico, que significa que é a capacidade daquelas substâncias liberar íons OH- quando presente em água, que mostra o quanto ela tem presente ali de bases. Uma forma bastante aberta, né? Bastante simplificada. Ele tenta usar muito aí, pelo que eu entendi nesse laudo, o Wagner, a questão do funcionário, após o uso, lavar os materiais com água, né? Utilizando água para lavar os materiais. Isso faz com que a substância se torne ainda mais fraca. A água vai diluir essa substância e, por consequência, reduzir o pH. Então, esse é um outro ponto que você pode abordar também. Fala, concordo, senhor perito, que o material, a massa de cimento, ao ser, né, molhada, o pH acaba reduzindo o valor por conta do pH da água ser 7, então há uma diluição. E outra... Porque o contato... ele mediu o pH do cimento, da mistura? Não fez nenhum tipo de medição, nada. Como é que ele pode dizer que é 12? Ele só colocou de acordo com a FISP aí, né? Ele coloca a foto da FISP e contesta isso daí. Então, assim, o artigo 473, no item 2, fala o seguinte: o laudo pericial deverá conter análise técnica ou científica. Então, ele expôs a opinião dele de que o produto é corrosivo, contrariando a ficha de informação do produto que mostra que ele é irritante. Irritante é uma coisa, corrosivo é outra. Sim. Né? Então, ele contraria o artigo 473 no item 2 e no item 3, que fala o seguinte, que o laudo pericial deve conter a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrado ser predominantemente aceito pelo especialista da área. Então, assim, qual o método que ele utilizou para embasar de que a substância com pH 12 é corrosiva? Qual análise técnica ele se utiliza para afirmar que uma substância com pH 12 é corrosiva? Aonde está escrito isso? Qual a literatura, qual a bibliografia que ele utilizou para isso? Se a própria FISP do cimento afirma que ele é um produto irritante, qual a análise técnica e científica feita pelo perito para determinar que o produto é corrosivo? E aí entra um outro item do Código do Processo Civil, que é o parágrafo 2º, que ele diz o seguinte: é vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico. Então ele não pode... Eu coloquei isso na impugnação. É corrosivo. Causa dermatose. A longa exposição, sem proteção adequada, pode causar dermatose? Sim, pode. Ele é irritante à pele. Mas ele não causa corrosão. Corrosão é queimadura imediata. Então, abordar esse ponto de qual a análise técnica e científica que ele fez para contrariar a ficha de informação do produto, que é fornecida pelo próprio fabricante.
que diz que o produto é irritante. Além disso, outros pontos que você pode utilizar na sua contestação... Ele coloca que tem contato dermal, né? O funcionário ele vai até o local, prepara ali a massa de cimento e coloca com a pá o produto ao redor da placa para poder fixar a placa. Esse é o trabalho dele. Então, pede para ele comprovar que existe o contato dermal. Fala, queira o senhor perito comprovar que existia contato dermal, uma vez que eram utilizados equipamentos para a realização da atividade. Ela não era realizada com as mãos. Então, isso tudo você pode questioná-lo, né? Um outro ponto, Felipe, é questionar ele sobre, né, um entendimento já pacificado que existe de alguns tribunais regionais de que o manuseio de cimento não caracteriza insalubridade. Por exemplo, súmula 40 do TRT3 fala o seguinte: a manipulação de cimento em obras ou o mero contato com esse produto não enseja por si só o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que constatada mediante laudo pericial. Essa atividade não se insere nas normas definidas no anexo 13 da NR15. Então, faça uma pergunta em cima disso. Confirma o senhor perito que a súmula 40 do TRT afirma que a manipulação copia o texto da súmula e pede para ele comentar. Além da súmula 40 do TRT, tem a súmula 124 do TRT3, né? A gente tem a súmula 124 do TRT12. Diz o seguinte: as atividades profissionais que envolvem o manuseio de cimento, tais como pedreiros, auxiliar de pedreiro e servente de obra, dentre outros, não dão ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade por falta de enquadramento no anexo 13. E a súmula 448 também. A súmula 448 no item 1 diz o seguinte: não basta a constatação da insalubridade por meio do laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. E, na classificação oficial, que é NR15, a única previsão legal para a insalubridade pelo cimento está definida. E aí entra uma pergunta nesse sentido também, de confirma o senhor perito que dentro do anexo 13 da NR15, a única questão relacionada à insalubridade por cimento diz respeito à fabricação e transporte na fase de grande exposição à poeira? Porque o anexo 13 fala isso: insalubridade em grau mínimo, atividades diversas, fabricação e transporte de cal e cimento na fase de grande exposição à poeira. E que o reclamante não realiza essa atividade. Ele coloca como grau médio devido ao álcool cáustico, né? Que é a fabricação também de álcool cáustico. Então, mas o cimento não é um álcool cáustico. Ele é uma substância alcalina porque ela tem um pH maior do que 7. E não se caracteriza como álcali porque ela não na sua composição, ela não tem a presença de hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. E que ele confunde alcalino com álcali. Alcalino é toda substância com pH maior do que 7. Por exemplo, ovo tem um pH 8. Quer dizer que o ovo é corrosivo? Verdade. Né? O sangue tem um pH na faixa de 8,5. Sabonetes líquidos que são usados para limpeza da pele, pH 10. É corrosivo? Não é corrosivo. E são substâncias alcalinas. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Se você pega sabão... Wagner. Oi? Eu posso colocar uma pergunta referente a isso? Que o uso de um sabonete líquido com pH aí acima de 7 não é corrosivo? Alguma coisa nesse sentido? Você pode usar como exemplo para justificar essa alegação, né, de que
Alcalina é diferente de álcali, que existem diversas substâncias que são consideradas alcalinas e que não trazem nenhum mal à saúde do ser humano, que não provocam nenhum tipo de corrosão na pele. Como, por exemplo, sangue, água do mar, detergente neutro, produtos até mesmo para limpeza. Sabão de lavar roupa. Então, são todas substâncias que têm o pH acima de 7, portanto, são alcalinas, mas que nem por isso são consideradas álcalis. Por quê? Álcali somente aquela que tem hidróxido de potássio e hidróxido de sódio em uma concentração elevada na sua composição. E que o perito contraria a própria ficha de informação elaborada pelo fabricante. Então, qual o conceito técnico que ele utilizou para dar uma informação diferente da informação do fabricante do produto? Dizendo que o produto é corrosivo. Corrosivo. Ele insiste nisso. Então, é muito importante isso, né, de questionar essa questão de qual o elemento técnico que ele traz. Qual a justificativa técnica? E aí você pode elaborar um texto e depois inserir as perguntas com esses pontos, né? Da mesma forma, que fez na contestação do laudo, você pode fazer da contestação do esclarecimento, tá? E não tem problema nenhum. Então, você fazer o questionamento de que, olha, tecnicamente está equivocado, né? Caso contrário, qual o conceito técnico utilizado para isso? Questiona para ele, né, se irritante e corrosivo é a mesma coisa. Não são as mesmas coisas. O corrosivo, tem até a definição de corrosivo pelo GHS, que é o Sistema Global de Harmonização, para definição, né, da rotulagem de produtos químicos, que define o que é corrosivo. Então, não pode o perito tirar da cabeça dele que uma coisa é corrosiva porque tem um pH alto. O laudo pericial ele tem que ser feito com base em conceitos técnicos, científicos, e não com base na opinião do perito. Então, questioná-lo sobre esses pontos e utilizar tanto a súmula 40 do TRT3, súmula 124 do TRT12 e a 448. E aí você vai montar o texto, falar... E aí é legal, Felipe, montar o texto por tópico, porque te facilita para depois tu elaborar as perguntas, né? Falar sobre o pH da substância. E aí explicar, né, que é o pH elevado, o que é o pH elevado, né? E dar exemplos de substâncias com pH elevado, que não significa que ela é corrosiva, né? Sobre a diferença entre irritante e corrosivo, colocar a diferença entre os dois. Sobre a diferença entre o que é álcali e o que é uma substância álcali e uma substância alcalina. Sobre as divergências da análise do perito e a FISPIC do produto. Então, você estrutura. E sobre a jurisprudência do tema. E aí você vai utilizar as súmulas 40, 124 e 448. E aí depois você vem com as perguntas, né? Colocando a pergunta em cima do que você escreveu em cima. Da diferença do que é irritante para corrosivo, do que é álcali para o que é alcalino, qual a análise técnica que o perito fez para contradizer o próprio fabricante do produto, sobre a jurisprudência aplicada ao assunto. Elabora o texto por tópicos, para ficar bem clara, né, bem nítido a informação, e depois pega essas alegações e transforma em perguntas no final, para que ele não
fuja de responder a contestação. Mas é um erro crasso, né, do perito. O cimento, ele resseca a pele do trabalhador? Sim, resseca. Né? Tem pessoas que vão ter dermatoses por contato com o cimento? Sim, vão ter, mas porque ele é um produto irritante. Então, assim como tem pessoas que têm dermatoses por contato com detergente. O detergente tem pH 10, tem gente que fica com a mão toda escamada. Sim. Por quê? Porque ela tem uma suscetibilidade maior, ou tem contato prolongado, que causa uma irritação. Mas isso não significa que a atividade é insalubre. Como a súmula 448 no item 1 fala, só é insalubre o que está na relação oficial do Ministério do Trabalho, que é a NR15. Né? A maioria das pessoas usa a súmula 448 só para falar da higienização dos banheiros, né? Mas a súmula 448 tem esse primeiro item que traz essa questão que é muito importante. Então, não é o que o perito quer que seja insalubre, é o que está na legislação. E a perícia é uma análise técnica. E nesse caso, me parece que o perito está utilizando muito mais o sentimento do que a técnica. Então, perguntar para ele quais os fundamentos técnicos e científicos para que ele embase, né, ele contradita a própria FISP do produto. Esse é um dos principais pontos. Que a FISP diz que é irritante, ele fala que é corrosivo. Então, esse é um dos pontos primordiais. O pH é elevado? Sim, é elevado, mas nem por isso significa que a substância ela é insalubre. Assim como um pH baixo, não significa que a substância é insalubre também. Só é insalubre se estiver lá na NR15. Fez sentido? Muito, demais, esclarecedor. Beleza. Vamos tentar agora contestar o laudo para poder mostrar isso, né, de uma forma bem clara aí pro juiz. E é importante, Felipe, você tentar conversar com os advogados da empresa para expor e explicar para eles essa diferença, né? Eu consegui uma reunião com eles na sexta-feira. Perfeito. Para quê? Para que eles possam entender tecnicamente essa diferença do que o perito está dizendo e o que você está dizendo, e na audiência de instrução, eles mesmos levarem essa informação para o juiz. Falar, olha, doutor, o meritíssimo, né? O laudo do perito não tem elementos técnicos. O laudo do perito, ele traz uma opinião pessoal do profissional. Ele não apresenta argumento técnico diferente do parecer do assistente. Depois da live, ficou bem claro isso para mim, né? Tanto que eu tentei, em cima disso, fazer a impugnação, mas aí ele usa dessa, vamos dizer, artimanha, não sei se é a palavra correta, de colocar que é corrosivo e tentar mostrar, de alguma forma, que ele tem um contato dermal com isso, né? Com o produto que é corrosivo, mas na verdade não está bem claro. Então, é pedir a justificativa dele, técnica, né, de que o produto é corrosivo, visto que o próprio fabricante indica que ele é um irritante. Que irritante é diferente de corrosivo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é o que o perito quer que seja, é o que a norma determina. E qual o prazo para apresentar esse esclarecimento? Tem até o dia 17. Ah, tá folgado, pô. O advogado foi bonzinho contigo. Não, mas é bom porque dá tempo de você elaborar o esclarecimento. Você falou que vai ter reunião sexta-feira com o advogado, né? Conversar com o advogado sobre o esclarecimento que você está fazendo, né? Explicando para ele toda a narrativa, porque aí ele vai conseguir entender muito melhor isso e levar a informação
pro juiz de uma forma bastante clara, uma forma bastante detalhada, para mostrar que o laudo não traz elementos técnicos, né? Caracterização. Então, esse prazo aí é bem importante por conta disso. Ô Wagner, no caso aí, ele não teria que fazer nenhum tipo de avaliação quantitativa, né? Ele se furtou a isso, né? Você pode ir por um outro lado na contestação, ou pode colocar mais alguns elementos, né? De que a FISPIC do cimento puro, o pH é 10, 11, né? Que ele coloca lá. Agora, qual o pH da mistura? Você pode questionar se ele fez a medição do pH da mistura do cimento. Porque o pH que ele apresenta não é da mistura, é do cimento puro. Da mistura do cimento, né? Não do cimento sem misturar com a água. Então você pode questionar isso também. Isso é um outro ponto que você pode questionar. Ele diz que o pH é 12, mas em momento algum ele fez essa avaliação. Se tu colocar no Google pH massa cimentícia e forem imagens, você vai ver vários estudos que mostram algumas relações de pH, temperatura, com a massa do cimento. Precisaria dar uma olhada a fundo nisso para poder ver se tem alguma informação que vale a pena ser utilizada. Acredito que tem bastante embasamento aí, bastante coisas, partes legais, enfim, para contestar esse laudo, né? Sim. A parte da súmula, tem bastante material aí para se usar. Toda a parte das súmulas, toda a parte do Código do Processo Civil, isso tudo cabe dentro da contestação e isso tudo vai servir muito forte para o advogado. Por isso que é importante essa reunião com o advogado. Mas assim, tem muita coisa nesse sentido, né? Questão técnica da avaliação dele do pH, a questão técnica da avaliação da corrosividade do produto, que ele contradiz o FISPIC, a questão técnica dele, né, da caracterização de alcalino e álcali, tá? A jurisprudência existente, então tem bastante elemento para trabalhar aí, fora a questão do Código do Processo Civil, que também ele não segue, e é o regulamento da prova pericial, ele deveria seguir. Tá ótimo. Agradeço, Wagner. Obrigado mesmo, mais uma vez. Imagina, a gente está aqui para isso. Depois conta pra gente como é que foi o resultado dessa parada aí. Pode deixar que eu passo o retorno sobre isso. Valeu, Felipe. Obrigado por compartilhar o caso. Obrigado. Grande abraço. Agradeço. Tchau, abraço. Tchau.